Pois é, pessoal, então eu vou compartilhar aqui com vocês a primeira notícia. Olha só. Aqui no G1 a gente encontra que, em discurso de vitória, Trump relembra tentativas de assassinato e diz que teve a vida poupada por Deus, usando a palavra missão para descrever o que aconteceu. O republicano esteve na mira de atiradores em julho e em setembro, enquanto estava na campanha presidencial. Trump discursou para apoiadores na Flórida nessa quarta-feira. Então, essa matéria aí já tem o quê, hein? 8 dias, é do dia 6 de novembro, mas eu achei ela bem interessante porque toca justamente nessa relação bem conturbada, tensa entre religião e política. Eu não vou dar o play porque normalmente vídeos desses sites de notícia ou canais de notícia acabam desmonetizando e atrapalham o meu trabalho por aqui, ó. O candidato republicano da Casa Branca, Donald Trump, relembrou as tentativas de assassinato que sofreu durante o discurso da vitória na quarta-feira. Ele afirmou que teve sua vida poupada por Deus para cumprir a missão de salvar os Estados Unidos e restaurar a grandeza do país. Ele foi alvo de duas tentativas de assassinato durante a campanha, então já tinha comentado isso aqui. Na época, o republicano foi baleado de raspão na orelha e deixou o local escoltado por agentes do serviço secreto. O atirador foi morto por policial ou por oficial norte-americano. Já em setembro, um outro atirador se posicionou próximo a um campo de golfe na Flórida. Disparos foram ouvidos no local, mas nenhum atingiu o republicano. O suspeito foi baleado e preso. Sem citar diretamente os casos, Trump diz que foi salvo por Deus para que ele cumprisse sua missão na presidência. Aqui está a fala dele, ó. Deus salvou minha vida por uma razão, para salvar nosso país e restaurar a América em sua grandeza. Vamos seguir essa missão juntos. Essa tarefa não será fácil, mas trarei toda a minha energia e minha alma para conseguir, declarou o republicano. A apuração dos votos ainda estava em andamento quando Trump subiu ao palco. Deixa eu só abrir aqui o YouTube para dar uma olhadinha em vocês. Só um instantinho aqui. Ele liderava a disputa no colégio eleitoral e no voto popular. Além disso, o jornal The New York Times estimava a chance de vitória para ele acima de 95%. Pronto, agora eu estou colocando aqui só para ver os comentários de vocês. E obrigado, Alice, aí, pelas felicitações de 400 mil inscritos. Obrigado demais, gente. Então tá. Então aqui tá essa notícia a respeito do Trump. E o que que a gente tem a pensar a respeito disso aqui? Será que ele de fato foi salvo por Deus? Aconteceu algo assim que indica a existência, a ocorrência de um milagre aqui? Vocês acreditam nisso, gente? Que foi um milagre que salvou Trump? É muito curioso porque vários políticos, frequentemente aqueles que se posicionam mais à direita, não que os da esquerda não possam trazer elementos religiosos às suas campanhas. Acontece. A Manuela Dávila chegou a fazer menções, por exemplo, à sua fé, ao seu catolicismo, às suas idas à igreja, foi à igreja durante campanha, e então não é que a esquerda não tenha esse tipo de articulação. Sejamos bem transparentes aqui. Mas é muito mais comum a gente ver isso por parte de políticos da direita, muitas vezes aqueles que se posicionam mais na extrema direita. Por quê, gente? Porque quanto mais valores, crenças, propósitos de vida são compartilhados com seus eleitores, maior é a identificação. Isso acaba tendo uma força na conversão de votos. E tem pesquisas mostrando que as pessoas votam, em grande medida, porque há uma confluência de crenças e valores entre os eleitores e aqueles políticos. Então, é uma estratégia política você, durante a campanha, ter um slogan como Deus acima de todos, como é que é? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, alguma coisa assim, nem me lembro mais. Tem isso aqui, inclusive, deixa eu ver se eu encontro numa reportagem que tem a ver com o episódio de Brasília. Já chego lá, já chego lá. Aqui, ó. Porque eu sempre me confundo nesse slogan do Jair Messias Bolsonaro. Aqui, ó. O homem bomba com dizeres, ó.
tinha um boné com dizeres: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, essa é a frase correta que havia me escapado aqui. Eu cheguei a assistir a um vídeo do Matheus Benites, que já esteve aqui no canal. Ele traz uma reflexão bem parecida com aquela que eu penso a respeito de como isso acaba sendo uma estratégia política mesmo. Mesmo que alguns desses políticos ah, sejam cristãos, acreditem de fato em Deus, não quer dizer que eles sejam ou levem uma vida tão próxima ao cristianismo, tenham uma fé, um estilo de vida assim tão louvável, tão cristão. Muitos deles acabam usando isso muito mais como um recurso de manipulação em campanhas do que como uma fé natural que seria espontaneamente compartilhada com seus eleitores. Gente, políticos, principalmente esses grandes políticos que têm muita grana no bolso, eles acabam articulando de maneira muito pensada alguns temas, alguns valores, e a religião não é diferente disso. Então, eu estou talvez chovendo no molhado para a maioria de vocês que tem um pensamento crítico mais aguçado, que me acompanham aqui no canal. A gente sabe como existe uma relação tensa, venenosa, problemática entre religião e política, ainda aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos não é diferente, e a gente encontra frequentemente esse tipo de narrativa justamente para poder converter eleitores do ponto de vista de votos, para votar em você, porque aquilo ali é um recurso muito poderoso. Você manifestar uma crença, ainda mais o cristianismo, que é endossada pela maioria dos brasileiros aqui, e acredito que pela maioria dos estadunidenses também. Então, é uma estratégia muito forte quando você faz esse tipo de coisa. E quando você tem, então, um atentado, como aconteceu, inclusive com o Bolsonaro também, e traz, olha só, traz a religião novamente para o centro do palco, para poder colocar aquilo como um milagre, para poder se posicionar como Salvador, o enviado de Deus, ou o ungido, o escolhido, para melhorar a situação da sua nação, do seu país, para colocar tudo nos trilhos, resolver vários problemas econômicos, sociais, que acabam produzindo dor, sofrimento, divisão entre o povo norte-americano, estadunidense, ou entre os brasileiros, como não é diferente, a gente vê por aqui por parte desses políticos. Cara, essa é uma estratégia de aproximação muito forte, de convencimento muito forte na cabeça das pessoas. Então, quanto mais ideais, valores, perspectivas de mundo, cosmovisões vão sendo construídas em torno de um candidato que tem essa ressonância com a população, maior é a força desse candidato. Então, não só ganhou as eleições, como reafirmou, reiterou, colocou ali essa perspectiva teológica religiosa sobre a sua vitória, sobre aquilo que os americanos podem esperar sobre o seu mandato. Então, é com essa que a gente começa essa nova trajetória de Donald Trump tendo sido eleito pela segunda vez como presidente dos Estados Unidos. Segundo caso de um presidente que é eleito em diferentes momentos, e não se trata de uma reeleição, né? Então, eu queria que vocês comentassem aí, o que vocês pensam sobre isso? Vocês concordam que é um instrumento de manipulação das massas, ou vocês veem isso como algo legítimo, sincero, totalmente espontâneo e natural dos candidatos? Será que não há uma articulação, uma inteligência por trás desses tipos de posicionamento? Ainda mais, como eu disse antes, existem pesquisas científicas mostrando como a identidade religiosa é importante para que o eleitor se sintonize com aquele candidato e vote naquele candidato. Aqui no Brasil a gente viu isso, inclusive segmentações nas eleições de São Paulo, onde eleitores mais evangélicos ou que se classificavam como evangélicos estavam a favor de Pablo Marçal, que vinha colocando no seu discurso cada vez mais elementos religiosos a respeito de Jesus, por exemplo. Ao passo que Boulos, que não fica
trazendo muito esses elementos religiosos. Se ele fez isso de vez em quando, eu desconheço, talvez tenha feito. Mas eu não vi nada do tipo. Mas o Marçal é um que trazia isso consistentemente. Inclusive, levava isso, ou leva ainda, aos seus cursos. Eu tenho uma prima que fez um curso do Pablo Marçal sobre vendas, sobre negócios, que tinha ali incluídas aulas a respeito de fé, de religião, como essas coisas trariam benefícios para os seus negócios. Olha como as pessoas acabam misturando as coisas. O coach com esse papel do pastor, do líder religioso. E aqui a gente tem o político, e no caso o Marçal também acabou se lançando a essa campanha que acabou sendo mal sucedida, mas aqui a gente tem Donald Trump também misturando um discurso religioso, teológico, com seu discurso de vitória, como se ele tivesse sido salvo por Deus. Olha, não dá para explicar, só pode ter sido um milagre. Ah, gente, espera lá. Nem todos os atiradores são precisos na hora de puxar o gatilho. Alguns nem são profissionais, são amadores. Então existem N variáveis para a gente entender por que aquele tiro não pegou em cheio Donald Trump, porque foi de raspão. E outro que nem atingiu, né? Que passou longe mesmo. Será que foi milagre divino? Não tem uma explicação natural alternativa muito mais plausível? E a resposta é que sim. E esses caras acabam aproveitando esse tipo de acontecimento para poder reforçar ainda mais que eles são os candidatos ideais, porque só Deus na causa para entender por que ele sobreviveu. Só Deus na causa? Será? Mas isso acaba sendo muito convincente, sobretudo para aqueles que já têm uma fé cristã, para aqueles que já têm um posicionamento mais à direita e acabam então tendo um peso a mais na balança para fazer mais burburinho, para disseminar a mensagem adiante e ele acabar tendo uma força política ainda maior. Comentem aí embaixo, vocês concordam com essa análise, com essa reflexão? Então, o Matheus passou por alguns desses elementos. Eu não compartilhei porque quando eu faço react acaba demorando muito mais. Eu deixei aqui de toda forma para vocês darem uma olhadinha e acompanharem o trabalho dele por lá, que é bem bacana também. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!